Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Renata Curti e hoje a gente vai conversar sobre testamento, sobre os bens deixados pela nossa saudosa rainha Elizabeth, sobre a distribuição ali entre os herdeiros. A gente vai conversar com isso e, diferente aqui do Brasil, a gente vai pontuar algumas coisitas aqui para vocês, ok? Então, se você gosta desse assunto, se você quer proteger o seu patrimônio, você tá no lugar certo. Então, aproveita e já deixa logo o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, tá bom? Gente, a rainha faleceu semana passada, né? Deixando um patrimônio avaliado, segundo os especialistas, em 370 milhões de libras. Algo aproximado aí, 16 bilhões de euros. Muito dinheiro, né? E assim, seu patrimônio privado é uma coisa, seu patrimônio, né? O patrimônio da coroa britânica é outra. Nós vamos aqui nos ater ao patrimônio privado dela, que é o que nos interessa para a gente poder fazer uma comparação com as leis aqui do Brasil, ok? Gente, claro que dos 4 filhos dela, né, o Charles é o que mais vai herdar, porque ele já foi logo nomeado, né, rei, e por conta disso, ele acaba herdando muito mais patrimônio, tem até os negócios imobiliários, né, da coroa que passam para os sucessores, então ele acaba herdando mais do que os outros. Inclusive tem um dado aqui que eu achei bastante interessante, né? Ele herda 32 mil cisnes, baleias, golfinhos que vivem livremente pelas águas do Reino Unido, né? Interessante isso porque lá esses animais, eles são considerados uma propriedade do monarca, justamente para conservar, né, para preservar, né, a espécie, então coloca esse tipo de propriedade mesmo, o animal estando livre no mar. Só uma curiosidadezinha aqui que eu não me aguentei. Mas vamos lá. De uma forma geral, ela iria distribuir todo o seu patrimônio entre os 4 filhos e os 8 netos. Mas dizem aqui que ela deixou um testamento. Claro, assim, isso ainda está em sigilo, a gente não sabe, por óbvio, né? Dizem até que ela deixou as suas joias para a esposa, né, do príncipe William, mas tudo especulação, a gente não sabe. Então, vamos supor que ela tenha deixado um testamento. E eu realmente acredito, pelo volume de patrimônio que ela deixou, comporta até um testamento para aquela lei lá, ok? Então, qual a diferença entre a nossa lei e a lei britânica? Veja bem, a gente tem que entender que nós estamos falando de países e culturas totalmente diferentes. Lá, uma pessoa que faz um testamento, ela pode dispor 100% do seu patrimônio. Então, vamos colocar aqui, moro lá no Reino Unido, sou uma pessoa abastarda e eu tenho 4 filhos. Eu quero deixar todo o meu patrimônio, tudo que eu construí a minha vida toda, para minha vizinha, que foi minha amiga a vida toda. Posso deixar? Posso. Posso deixar nada para os meus filhos? Posso. Eu não preciso nomear e nem explicar o porquê que eu estou deixando para uma outra pessoa que não seja os meus filhos. Então, isso a lei permite lá. Outra coisa interessante é que o testamento, ele pode ser feito de próprio punho e guardado na casa da pessoa, ou também registrado em algum órgão público. Isso aí é a escolha dela. Imagino eu que se ela fez realmente um testamento, ela fez num órgão público, porque ela era rainha, né, gente? Mas aqui no Brasil é totalmente diferente. Uma pessoa que opta em fazer um testamento, primeiro ela tem que ir no cartório extrajudicial, então é tudo público, ela paga para fazer e ela não pode dispor de 100% do seu patrimônio. Ela só pode dispor de 50%. Os outros 50% são reservados para
os seus herdeiros necessários, que são os filhos. Então, o seu 50%, ela pode expor para vizinho, para instituição, para quem ela quiser. Quanto a isso, realmente é muito limitado. Só que assim, aqui no Brasil, algumas coisas são diferentes. Testamento, realmente, a gente não aconselha que seja feito esse testamento, porque acaba sendo muito caro. Para você ter uma ideia, se você fizer um testamento, necessariamente após a sua morte, tem que abrir uma ação judicial como se fosse para validar aquele testamento. No momento que o juiz confere ali a legalidade, confere se está tudo certinho, se ninguém vai pedir anulação daquele testamento, passa por um rito, mas você tem despesa com custas judiciais, com advogado, é uma ação judicial normal. Transcorrido, né, essa ação, no final dela sai uma sentença e dali você abre o inventário propriamente dito. Todas as vezes que tem um testamento, necessariamente tem que abrir um inventário judicial. Então, é mais advogado, é mais custas, é mais imposto, ou seja, é um trâmite lento, né, e caro. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, aqui no estado do Rio de Janeiro, a nossa alíquota de imposto, ela varia de 4% até 8% sobre o valor de mercado do imóvel. Então, o inventário, ele sai muito caro. É por isso que a gente aconselha aqui no canal, sempre que você estiver querendo fazer o seu planejamento sucessório, proteger os seus bens e até tributariamente você pagar menos imposto, que você faça uma holding familiar. É muito mais econômico e hoje muito mais inteligente para organizar e deixar todo o seu planejamento, né, sucessório direitinho, como se fosse um testamento. Só que a eficiência dele é muito melhor. Gente, espero que tenha ajudado aqui vocês, né? Ter feito essa diferença aí da rainha, das leis britânicas com as leis brasileiras e esclarecido alguns pontos aqui para vocês, tá bom? Fico por aqui e até o próximo vídeo.